E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e hoje a gente vai discutir um pouco sobre o Iramutec, em particular sobre as análises de similitude que a gente pode fazer nesse software, né? O Iramutec é um software de análise textual, então é um software onde tu vai inserir arquivos de texto do formato TXT e vai te permitir fazer uma série de análises, como as análises de similitude, distância lab e outros tipos de coisa, tá? Uh, eu estou usando aqui a versão 0.8 Alpha 7, mas imagino que se vocês usarem outra é, versão não vai ter mudança significativa porque a lógica é a mesma. Tá? Qual que é a lógica do Iramutec? Você precisa submeter um arquivo de texto que vai estar no seguinte formato, tá? Variável texto da variável. Variável texto da variável. E como vocês podem ver aqui, uma variável ela é definida por 4 asteriscos mais um asterisco e aí o nome da variável, tá? Então, independente da fonte de dados que a gente tem, para a gente poder usar o Iramutec para fazer análise de texto, a gente tem que de alguma forma configurar os nossos dados brutos para esse formato aqui, variável texto da variável. Então, o primeiro desafio é esse, antes mesmo da gente usar o Iramutec. Tá? Eu vou utilizar como exemplo os dados que eu tenho aqui da minha pesquisa, onde eu tinha respostas, cento e poucas respostas para um questionário de 12 questões. Tá? Então, esse aqui são os meus dados brutos, é a planilha com todas as respostas de todas as questões do questionário. Tá aqui nome do aluno, turma, questão 1, questão 2, questão 3. Tá? Então, existe um primeiro passo aqui, que é a gente sistematizar isso aqui no formato variável, texto da variável. Se eu simplesmente copiasse isso aqui e colasse num arquivo de texto, a análise de similitude e o Iramutec, de forma geral, não iria conseguir fazer análises significativas. Tá? Por quê? Porque eu tenho aqui palavras muito dispersas e pouquíssimo sistematizadas que iam me trazer informações que provavelmente não seriam relevantes. Por exemplo, eu tenho uma questão aqui que era uma questão objetiva, uma questão de marcar, onde as opções se alternavam entre eles concordam ou eles não concordam. Então você vai ter pelo menos aqui cento e poucas respostas que vão ser do tipo eles concordam ou eles não concordam. E aí, quando você rodasse uma análise de similitude, por exemplo, você ia ter uma concorrência muito presente entre as palavras eles e a palavra concordam. E isso não ia me trazer, possivelmente, nenhuma informação de pesquisa. Então, eu tenho um desafio aqui, que é pegar os meus dados brutos e sistematizá-los e codificá-los em categorias. Essa aqui é uma etapa que depende totalmente do referencial teórico e do contexto de pesquisa que vocês estão utilizando. Inicialmente, a minha ideia era classificar essas respostas numa categorização numérica. Então, eu teria algo desse tipo aqui. 5 dimensões associadas às 12 categorias do questionário, às 12 questões do questionário, que poderiam cada uma delas ser classificadas em termos de número. Qual é o problema? A análise de similitude e o Iramutec é um software de análise textual. Então ele faz análise de palavras, concorrências de palavras. Não tem problema você inserir números ali, mas provavelmente você vai ter dificuldades de pesquisa se você trabalhar literalmente com números. Porque, por exemplo, eu vou ter o número 1 para a dimensão rep, mas eu também vou ter o número 1 para a dimensão comp. Só que o Iramutec não vai fazer a distinção do que é o 1 para o rep e do que é o 1 para o comp. Ele só faria isso se eu viesse e adicionasse uma informação textual aqui, como por exemplo 1 underline rep, 1 underline comp. O que eu estou querendo dizer? Uma categorização estritamente numérica não é frutífera de se usar no Iramutec. Então, uma etapa que eu tive que fazer e que talvez vocês tenham que fazer é traduzir uma classificação numérica para uma categorização por palavras, por códigos, por rótulos. Se vocês não têm essa preocupação, beleza, aí vocês já vão obter uma classificação por palavras, por códigos, o que já é mais direto na questão do Iramutec, tá? Então aqui eu tenho a minha categorização das 5 dimensões. Eu tenho, então, para cada aluno 5 palavras, 5 rótulos, 5 categorias, tá certo? Mas reparem que esse arquivo de texto ainda não está no formato ideal. Se eu copiar isso aqui e colar num arquivo de texto, reparem que eu ainda não estou no formato aluno ou variável e embaixo o texto da variável. Está tudo na mesma linha. Eu preciso garantir que fique neste formato aqui, ó. Tá?
Como eu tenho uma quantidade muito grande de respostas e eu vou ter que adicionar para cada um deles os asteriscos, fica difícil fazer isso aqui manualmente. Mas eu posso fazer isso aqui de maneira mais automatizada. Se, primeiro, eu adicionar uma coluna aqui para definir cada variável. Então, aqui, definir uma variável, o primeiro aluno. Venho aqui, defino a variável do aluno 2 e a partir daqui, né, a planilha já consegue reconhecer, então eu só sistematizo para todos aqui e agora eu defini a variável para cada um. Preciso ainda, de alguma maneira, passar todas as categorias uma linha para baixo, para então eu poder fazer a separação variável, texto da variável. Como que eu vou fazer isso, tá? Eu vou pegar só os primeiros 50 alunos, só para a gente não perder tanto tempo, tá? Vou colar isso aqui numa outra planilha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma linha abaixo e aí vou repetir esse procedimento para todas as linhas. Aqui também, opa. E aí, com isso... Espera aí, que aqui deu um probleminha. E aí, com isso, eu vou conseguir criar o espaço para poder colar o texto, tá certo? Então, vou fazer isso aqui para todas as categorias, para todos os alunos, desculpa. E aí, com isso, eu consigo pegar as categorias e colar uma linha abaixo. E aí, eu atinjo, né, o formato que eu quero. Reparem que para todos os alunos agora, eu estou no formato variável, texto da variável, texto da variável. Então agora eu posso vir copiar isso daqui, colar no arquivo de texto, tá aqui o bloco de notas, e aí sim, isso aqui vai estar no formato ideal. Agora sim, o Iramotec consegue ler esse arquivo de texto e entender, bom, aqui eu tenho uma variável e aqui eu tenho texto associado à variável. Aqui eu tenho uma variável, aqui eu tenho texto associado a essa variável. Salvamos esse arquivo de texto. Vou salvar na área de trabalho. Gente, esse aqui não é a única forma de você organizar o arquivo, tá? Eu, particularmente, gosto de organizar o arquivo neste formato aqui, ó. Tudo na vertical, tá certo? Dá um pouco mais de trabalho, mas não dá tanto trabalho assim, tá? E eu entendo que fica um pouco mais organizado. Porém, dá pra você fazer nesse formato aqui. Não tem problema nenhum também. Salvo o arquivo, agora a gente vai pro Iramotec. Então, no Iramotec, a gente abre esse arquivo, vindo aqui em Arquivo e abrir um corpus textual. Então, a gente separa o arquivo, a gente acha o arquivo que a gente salvou, tá aqui. Quando vocês clicarem nele, já vai abrir essa janela de definições, tá? Aqui tu pode selecionar o nome da pasta que vai ser criada para guardar todas as análises que tu fizer do arquivo, tá? Definir caracteres, a gente seleciona ou o UTF-8 ou o UTF-8-SIG, que é para se adequar ao formato do arquivo de texto que sai do bloco de notas. Idioma eu deixo português e dicionário não precisa marcar. Por quê? Porque a gente vai estar analisando, no meu exemplo, códigos de categorias. Então, são palavras, né, que não existem no dicionário, porque é um rótulo inventado. Então, não faz diferença você acionar o dicionário ou não. Se você está analisando textos, parágrafos, frases, talvez faça diferença assim você selecionar um dicionário ou não. Então, você vem e seleciona algum dicionário aqui em particular. Pasta de saída. E aqui, ó, marcador de texto. Tá aqui a questão dos asteriscos para ele identificar o que é variável, o que é texto da variável, tá? Então, poderia ter selecionado 0, mas daí lá no arquivo de texto, em vez de estar asterisco, ia ter que estar tudo 0. Deixo selecionado o asterisco. Não mexo nesses dois quadradinhos. Método de construção da string de texto. Deixa ocorrências, porque aí a análise é feita em cima de quantas vezes cada palavra aparece, tá? Tamanho da string de texto, 40. Isso aqui pode deixar assim, a priori, porém, isso aqui pode mudar conforme o tipo de análise textual que vocês vão fazer. Eu estou analisando ocorrências de categorias, mas se vocês estivessem analisando textos inteiros, parágrafos, monografias, talvez fosse interessante aumentar a string de texto para ele pegar porções de textos maiores para fazer as análises individuais.
tá? Mas isso aqui, para o nosso exemplo, não precisa ser alterado. Então eu dou um OK. Ele deu o arquivo de texto e aqui, quando ele termina de ler, ele já me dá algumas informações que me indicam se o arquivo está no formato correto. Por exemplo, ele identificou que eu tenho 49 textos, ou seja, eu tenho 49 variáveis, o que está de acordo, né, com o arquivo que a gente criou. No nosso arquivo a gente tinha até o aluno 49. Número de formas, 26. Então ele identificou que existem 26 palavras no meu texto, que no caso são 26 categorias, e que ocorreram 245 ocorrências, das quais 3 são APACs. O que são APACs? São palavras que foram manifestadas apenas uma vez, tá certo? Então isso aqui são informações gerais do texto. Para eu fazer análises, como por exemplo, estatísticas, especificidades, a distância lab, o Reinert ou análise de similitude, eu posso vir aqui em cima ou posso clicar com o botão direito aqui. Como a gente vai analisar a similitude, a gente vem e clica aqui. Pode dar um OK nessa janelinha. E aí agora ele já me dá as informações aqui, ó, de quais categorias ele identificou e qual foi a frequência com que elas apareceram, tá? Reparem que eu tenho duas abas aqui, ó, configurações gráficas e ajustes gráficos. Na parte de configurações gráficas, score a gente deixa ou co-ocorrência ou porcentagem de co-ocorrência, que aí as informações que vão levar à geração do diagrama, da análise de similitude, vão estar em função da quantidade de co-ocorrências entre palavras, ou da porcentagem de co-ocorrências, né? Apresentação. Essa aba tem a ver com o tipo, o estilo de diagrama que ele vai me gerar. O formato random, como o nome sugere, vai formar uma figura aleatória, sem padrão nenhum, tá? Então não é muito interessante na grande maioria das análises. Circle, ele vai pegar todas essas categorias que estão aqui, colocar na periferia de um círculo e vai destacar as concorrências através, né, dentro do círculo. Pode ser interessante para algumas pesquisas, em geral eu não uso. Qual que eu uso? Frucht-Thurman-Heigold. Por quê? Essa aqui é uma análise, é um estilo de diagrama que vai deixar todas as categorias espacialmente distribuídas, tá? Então você vai ter uma figura um pouco mais harmoniosa, tá? Camada Kawaii é muito parecido com a Frucht-Thurman-Heigold, só que a diferença é que ela vai deixar mais próximas as categorias que mais foram concorrentes. Então, por exemplo, essas duas aqui possivelmente vão estar mais perto do que essa em relação a essa, tá? Pode ser interessante, pode não ser, depende da situação. O Graph-Dot, para vocês, eu confesso para vocês que eu não tô ligado o que é. Eu costumo deixar selecionada a Frucht-Thurman-Heigold por questão de estética mesmo, de harmonia do desenho. Tipos de gráfico, estático, dinâmico ou 3D. Deixa estático porque a figura costuma vir mais bonita. O dinâmico, apesar de você poder movimentar as peças da imagem, a figura em si é um pouco mais feia. Formato de imagem, eu deixo PNG. Árvore máxima, isso aqui é uma informação importante de ser marcada, tá? O que a árvore máxima vai me trazer no diagrama? Ela vai salientar, ela vai trazer para mim só as concorrências mais frequentes, tá? Então ela vai eliminar do diagrama aquelas concorrências que existiram, mas que são muito pouco frequentes ou até mesmo pontuais, tá? Então, se a gente não marca essa opção aqui, muito provavelmente a gente vai ter mais informação do que a gente precisa para fazer inferências, tá? Então é importante deixar selecionada essa opção para a gente destacar só aquilo que é mais presente, mais saliente. Bordas eu não marco, texto sobre os vértices eu marco, score nas bordas eu marco para trazer uma informação numérica para a gente da concorrência, da quantidade de concorrências. Curvas eu não marco, tamanho do texto eu não mudo. Isso aqui é uma questão já estética, né? Mas aqui, ó, essas duas opções, comunidades e halo, eu marco, porque isso aqui garante que a análise de similitude vai gerar ilhas de palavras, tá? Ela vai construir uma separação estatística entre as palavras conforme a concorrência entre elas, tá? Então, se eu não marco isso aqui, eu vou ter um diagrama simplesmente com as palavras e com as conexões. Com isso aqui, eu vou ter, além disso, ilhas de palavras. Essa opção aqui eu não marco. Ajustes gráficos, tá? Aqui já é uma questão mais estética. O que eu costumo fazer? Eu marco esta opção e faço uma escala de 15 até 25. O que essa opção faz? Ela vai aumentar as bolinhas que vão representar categorias em função da quantidade de concorrências, tá?
Essa opção eu não marco, porque costuma poluir o texto, tá? E no mais é isso. Quando eu rodar essa análise de similitude, provavelmente na primeira vez vai dar erro, não tem problema, tá? Se não der erro, vai tocar uma música gigante, vai estourar o tímpano de vocês, fiquem atentos. Aí, ó, deu erro, não tem problema, tá tudo certo, tá? Vamos vir aqui em análise de similitude e fazer tudo de novo. Então aqui, árvore máxima, score nas bordas, comunidades, halo, ajustes gráficos, aqui de 15 até 25, desmarco essa, roda. Agora sim rodou a análise de similitude. Então repare que pegando 50 alunos, eu tive 5 ilhas de categorias. O que significam esses números, tá? Significa, por exemplo, que essa categoria e esta categoria foram manifestadas 12 vezes em conjunto. Ocorreram 12 concorrências entre elas. Essa categoria foi manifestada 2 vezes junto com essa. Essa categoria foi manifestada 11 vezes junto com essa. Ou seja, eu tenho aqui um diagrama que destaca para mim as principais concorrências entre categorias. A interpretação disso aqui é contexto dependente. Depende da pesquisa de vocês, depende do que significa cada palavrinha aqui, tá? Então vai muito do referencial teórico e da metodologia que vocês estão utilizando, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui como eu posso editar essa análise de similitude e aí ele vai gerar uma nova imagem sem perder a imagem original. Então imagina que eu não gostei desse gráfico aqui, eu quero tentar uma outra distribuição de categorias. Tá? Então eu venho aqui nessa bolinha, nesse quadradinho, desculpa, e quero selecionar uma outra apresentação, como por exemplo a camada Kawaii, que eu falei que aproxima as categorias mais concorrentes. Dou um OK. E esse aqui é o novo diagrama que eu obtive. Reparem, eu tenho uma proximidade entre categorias, mas eu tenho um texto muitíssimo mais poluído. Tá? Eu não perdi aquela imagem original, tudo isso está sendo salvo naquele arquivo, naquela pasta que foi criada quando a gente rodou o texto. Isso aqui está tudo sendo salvo em imagens PNG, tá certo? Porém, reparem que o diagrama no formato Kawaii é um pouco mais poluído. Talvez, se eu editasse o tamanho das palavras, então, por exemplo, venho aqui, vamos diminuir isso aqui, vamos botar de 5 a 15 e vamos diminuir o tamanho do texto para 5. Tá? Nem sei se isso aqui vai ficar bom, mas vamos testar. Ó, meu novo diagrama. Agora sim eu consigo ainda ter uma visualização, mas está tudo ficando muito pequenininho. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Frisch-Terman-Haygold é o mais ideal, tá? Vamos tentar fazer, por exemplo, aqui com o círculo. Vamos aumentar o texto porque achei que ficou muito pequenininho. Vamos aumentar isso aqui também de volta para o que era. E aí, ó, o círculo. Eu tenho uma simetria das categorias, todas elas estão na periferia, eu consigo ver as concorrências mais salientes, tá? Porém, eu perco o tato, eu perco inferência, poder de inferência com relação às ilhas de categorias. Então, de novo, reforçando a ideia de que o Frisch-Terman-Haygold, na maioria dos casos, vai ser a análise ideal. Pessoal, sobre a análise de similitude, como fazê-la, como executá-la, é isso. A questão da interpretação vai muito do pesquisador. Lembrando que todas essas imagens que eu acabei de gerar, elas ficam salvas na pasta em que a gente designou para aquele corpus textual. No meu caso, ficou na própria área de trabalho. Então, essa pastinha aqui, ó, ela vai conter... Não, desculpa, está nessa pasta aqui, ó. Ela vai conter todas as imagens aqui, ó. Se eu vim em... Já está aqui, ó, similitude texto 1, similitude texto 2. Se eu vim aqui, ó, se eu não me engano é aqui. Aqui estão as imagens, ó. Então, eu posso, né, observar, eu já tenho salvo diretamente cada uma dessas imagens aqui para usar em textos ou arquivos. Tá certo? É isso aí. Muito obrigado.